E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a aula da semana passada de tabelas de dados. A gente vai falar um pouco sobre os atributos de agrupamentos de tabela e as tags semânticas, né? Nessa aula, a gente vai falar aqui então sobre as tags thead, né, tbud e tfoot, e as tags de expansão de linhas e colunas, as tags de agrupamentos, cospan e rowspan. Vamos começar por esses dois últimos tópicos, tá? Então, os agrupamentos de linhas e colunas, né, como que eles funcionam? Eles servem para fazer tabelas que não são comuns, né? O que é uma tabela comum? Né? Aqui a gente tem as tabelas que seguem um padrão comum, elas possuem, por exemplo, n linhas e m colunas. Né? Vamos supor que a tabela tem 3 linhas e 5 colunas, ou 10 linhas e 4 colunas. Né? Se a gente seguir um padrão comum, né, e a gente tem, por exemplo, 10 linhas e 4 colunas, então toda linha tem a mesma quantidade de 4 colunas, né, e toda coluna tem a mesma quantidade de 10 linhas. Então isso é um padrão comum. Quando a gente não tem o padrão comum, a gente precisa usar atributos de agrupamento. Né? Aqui é um exemplo, né, da tabela comum. Por exemplo, a gente tem aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 5 colunas. Né? Então a primeira linha tem 5 colunas, a segunda linha tem 5 colunas e assim por diante. Né? E a primeira coluna tem 5 linhas, a segunda coluna tem 5 linhas. Né? Essa é uma tabela comum. Essa aqui seria uma tabela não comum. Né, ó. Quando eu digo não comum é porque ela não segue o padrão normal. Por exemplo, aqui se eu quiser obter uma informação final de total, né, a gente observa que as 4 primeiras linhas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Né? E a quinta linha, ela não tem 6 colunas, ela possui 2 colunas, né, a primeira e a segunda. A primeira linha, ela ocupa o espaço das 5 primeiras colunas, né? E a sexta coluna aqui ocupa o espaço de uma coluna só, normal mesmo, né? Como que a gente faz para definir esse efeito aqui de agrupamento? A gente vai utilizar esse tipo de agrupamento cospan, né? Quando uma tabela possui uma linha que não conterá a quantidade padrão de coluna das linhas anteriores ou próximas, né? Faltou aqui colocar. A gente aplica o atributo cospan. E esse atributo ele vai ser aplicado tanto no elemento TD quanto no TH. Pode ser utilizado em qualquer um dos dois, depende aí da situação. Então a gente tem aqui a nossa tabela, né? Ó. O meu primeiro TR tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Né? A segunda também tem 6 colunas. E a última coluna, né? Que é aqui embaixo, voltando aqui, ó. Essas aqui são as penúltimas, né? Que está marcada. 6 colunas, 2 colunas. Né? Essa que ocupa só 2 colunas, o que eu preciso fazer? A primeira coluna que agrupa todas as 5 primeiras colunas, eu coloco cospan de tamanho 5. Então significa que ela ocupará 5 colunas. Né? A primeira coluna ocupará espaço de 5 colunas. E a última ocupa só o seu espaço normal. Né? Bom, vamos ver como ficou esse nosso agrupamento. Né? No nosso exemplo aqui, 3, né? Esse aqui. Então, tá aqui o efeito dele, né? Beleza? Aí a gente pode fazer também o agrupamento por linhas, né? Que seria quando uma tabela possui uma coluna que não conterá a quantidade padrão de linhas das outras colunas. É o inverso agora, né? Antes as colunas não tinham a mesma quantidade, agora as linhas não têm a mesma quantidade. Então a gente vai utilizar no elemento TD o atributo rowspan, né, row de linha. Então ele vai agrupar as linhas dentro da coluna que ele precisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, né, em que na primeira linha, né, que seria esse tênis da marca X, essa coluna vai ocupar 3 linhas, né, porque eu vou ter aqui, ó, 44, 45, 46, né? Então, esse tênis marca X ele vai ter que ocupar 3 linhas. Né? E a mesma coisa para descrição e valor unitário. Vai ocupar as mesmas próximas 3 linhas. Então, como que a gente organiza isso? Ó? Observa aqui que a segunda linha, né, tem o TD com rowspan de 3, falando que dentro dessa linha, né, essa coluna vai ocupar 3 linhas. Né?
essa coluna que vai ocupar uma só, então não estou especificando, né? Então ela vai ser separada de uma linha. E as outras duas também ocupam 3. Ó. E aí perceba que as próximas duas linhas, que são a continuação dessa linha anterior, elas só possuem uma coluna especificada. Por quê? Porque as próximas duas linhas, né, somando 3 linhas, não dá o mesmo valor. Então, eu coloco aqui TD44 com uma linha, TD45 com a próxima linha, TD46 com a próxima. Então, ela vai ocupar essa e essa linha, né? E essas daqui ocupam 3. A mesma coisa para o próximo exemplo. Ó. Faço uma linha, né, que vai ocupar 4 linhas, travo, né, as colunas que vão ocupar 4 linhas, por exemplo, a camiseta da marca Y, a descrição e o preço, né, e as próximas 4 linhas eu coloco apenas, né, os elementos que vão ter ali dentro das 4 linhas especificadas separadas. Tá? A gente tem aqui esse efeito no exercício, por exemplo, 4A. Né? E aí, por fim, a gente vai falar um pouco também sobre as tags semânticas. Tá? Tags semânticas, né, dentro da nossa tabela, elas não são tão necessárias, né, mas elas são importantes para o navegador de vocês entenderem o que é cada elemento da página e principalmente os buscadores, né? Os buscadores de informações, eles se baseiam muito ali na organização da informação quando a gente faz pesquisas por organizações semânticas das tags, né? Então, o Google consegue saber que, por exemplo, essa linha aqui de TR, com produto, descrição, número, valor unitário, quantidade total parcial, é um cabeçalho da tabela. Né? Então, por quê? Porque a gente definiu essa linha dentro de uma T-head. Né? Então, a gente vai ter os marcadores T-head, T-buddy e T-foot. O T-head é o table head, então é o T-head. A gente utiliza para agrupar os elementos de cabeçalho, né? Fica sempre abaixo ali do caption da tabela. Né? O T-buddy, né? A gente utiliza ele para agrupar os elementos de dados da tabela. Ele vai ficar sempre abaixo do T-head. Né? Por exemplo, né? Tenho aqui o meu T-head, abaixo dele eu tenho o T-buddy com várias linhas de dados. Né? Todas as linhas de dados vão estar dentro do T-buddy. Então ele é o corpo da tabela. Né? E o T-foot, né? O T-foot ele é menos usual, mas também pode ser utilizado. Né? A gente tem o T-foot para agrupar os elementos de rodapé. Por exemplo, se a gente tem uma linha lá específica na última linha da tabela que ela é diferente do corpo de dados, a gente pode colocar um cabeçalho. Né? Então aqui a gente tem o T-foot com uma linha. Então eu trouxe para vocês aqui agora um exemplo que dá para a gente aplicar todos esses conceitos. Né? Uma tabela que a gente pode fazer agrupamento de row span e call span e utilizar as tags semânticas. Tá? Essa vai ser a atividade de vocês. Né? A gente tem aí uma lição de teste de seus conhecimentos, que vai estar disponível já no Moodle, e essa é a tarefa prática para vocês fazer, a segunda atividade, que é criar esse exercício tabela agrupamento, seguindo esse padrão aqui. Né? A gente vai ter aqui ó, row span, né? Por exemplo, nos clientes, né? E a gente vai ter também call span para fazer os totais. E aí vocês podem utilizar as tags T-head, T-buddy e T-footer quando for correta aí a utilização. Tudo bem? Para mais informações podem consultar aí a biblioteca da W3 School, da MDN Web Docs, né, com tabelas em HTML. E é isso, pessoal. Bons estudos.